Fala, gente, tudo bom? Estamos começando aqui mais um episódio, nosso primeiro episódio do Aqui Pode Podcast. Uma alegria, uma satisfação imensa estar vivendo esse tempo aqui com você. E hoje nós estamos recebendo para esse primeiro episódio um cara sensacional, incrível. Faz mais ou menos 4 anos que eu conheço ele e é assim um cara de Deus para se apaixonar por ele. Porque é um cara simples, um cara cheio da unção, um cara divertido, um cara leve. Eu estou falando dele que veio lá de Pirassununga, São Paulo. Gente, aonde fica Pirassununga, São Paulo? Nós vamos descobrir hoje aqui, né? Você também comigo. Ele foi, por um bom tempo, atleta profissional no ramo de futebol, jogou em times como o Avaí aqui de Florianópolis e também tem títulos aí como bicampeão estadual através do Avaí. Eu estou falando hoje, vamos conversar com ele, Júnior Campos, que é o nome artístico, mas também conhecido como Luiz Antônio do Campos Júnior. Tem as palmas para nós aí, Edson? Tem palmas? Uhul! Aê! Juninho tá com a gente aqui. Tudo bom, Júnior? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Fernando. Sempre um prazer estar ao seu lado. E aí, mano, o que você espera desse podcast hoje? Olha, desde o princípio que eu recebi esse convite para estar aqui, é uma satisfação imensa, porque pela pessoa que você é, pelo amigo, pelo companheiro, pelo pastor, e estar com você é sempre uma alegria, né? Sabemos que falamos sobre coisas sérias, como falando de Deus, falando de profissão, mas também sabemos que sempre tem um momento de descontração, né? Verdade, vamos lá. Vamos conhecer um pouco sobre o Júnior, né? Talvez você não conhece o Júnior ainda. E vamos falar um pouquinho sobre o Júnior na infância. Pirassununga, São Paulo, fica onde? Fica São Paulo, ok, mas qual a região de São Paulo? Ela fica no interior de São Paulo, nas proximidades ali de Campinas, Ribeirão Preto. Ela está ali na intermediação, ali no meio. Basicamente 3 horas, 4 horas da capital, que é São Paulo. É grande a cidade? 70 mil habitantes. É uma cidade boa. Boa. Bacana. Sim. E você, a infância, como é que foi a infância lá? Família, infância, como que era lá? É uma cidade pacata, né? Uma cidade simples. Que hoje em dia que começou a chegar algumas coisas maiores, assim, alguns empreendimentos maiores, mas uma infância normal, que basicamente hoje em dia já nem existe mais. Fui criado basicamente pelos meus pais, tem um irmão também chamado Leonardo, meu pai chama Luiz e minha mãe Leonice. Ambos trabalharam muito para que pudessem dar uma vida muito boa para mim e para meu irmão. Tivemos basicamente de tudo, não temos que reclamar deles. E desde pequeno, meu sonho era ser atleta profissional, né? Isso veio assim já da infância mesmo? Da pra ser atleta infância, profissional. porque meu pai sempre também gostou de jogar futebol, né? Ele foi atleta também? Ele não chegou a ser atleta profissional, ele teve oportunidades tudo, mas por ele ser de uma família de muitos irmãos e ele ser um dos mais velhos, assim, meu avô morreu quando meu pai tinha, acho que aproximadamente 8 anos, e aí ele teve que começar a trabalhar cedo para ajudar na renda da família, né? Aí ele, por acaso, ele não conseguiu, ou teve uma escolha de trabalhar para poder ajudar a família. Então ele conseguiu se dedicar à questão do esporte. Aí o tempo foi passando, nasceu meu irmão, que é mais velho, depois nasceu eu, e meu pai sempre esteve no meio do esporte, né? E aí eu e meu irmão fomos introduzidos. Foram os dois. Os dois. Aí o meu Quantos irmão... anos isso? Eu não sei te dizer ao certo quantos anos eu comecei em escolinha, assim, mas foi desde jovem mesmo. E o meu irmão também foi atleta profissional, meu irmão jogou também há alguns anos. Aí hoje em dia ele parou de jogar, tem a marcenaria dele, graças a Deus está muito bem, a família tem esposa, tenho 2 sobrinhas também, graças a Deus eles estão bem. E eu, pro outro lado, escolhi continuar. Continuar no... Isso. Eu lembro que basicamente com 13 anos de idade foi o pontapé inicial, que eu basicamente saí da minha cidade para ir jogar. Aí eu fui jogar no Guarani de Campinas. Guarani Campinas. Mas a cidade em si, ela é conhecida por ser celeiro de atletas? Enfim, ou não? Não é? Não. Então era algo assim desbravando, assim. Era Isso. inédito para a cidade. Não vou dizer assim inédito. Tinha alguns, mas bem pouco. Porque na região ali era muito difícil você sair para ir para algum clube maior, assim. Tinha alguns que eram mais velhos do que eu, que até tinham conseguido jogar, mas dava para você contar nos dedos. E aí eu comecei a jogar no Guarani, depois comecei a ir para outros clubes.
E o tempo foi passando assim, eu basicamente saí de vez de Pirassununga. Aham. Aí depois eu voltava esporadicamente para ver meus pais, a minha família. Só que depois assim eu saí de vez e até hoje estou por aí, né? Só por aí, legal. Tô O vivendo. que tu mais se recorda, assim, da tua infância em Pirassununga? Olha, o que eu mais me recordo é da minha infância na rua, jogando futebol, eu, meu irmão, a gente brincando, eu e meu irmão também indo com meu pai jogar bola, vendo ele jogar bola, a Aham. gente sempre estava junto. Basicamente, as minhas maiores recordações é no meio do futebol Do mesmo. futebol mesmo. Isso, Sempre isso. foi esse ciclo assim, de Sim, eu futebol. até fiz capoeira, fiz algumas outras modalidades, só Uhum. que sempre em primeiro lugar estava Tava futebol. o futebol. Eu lembro que às vezes eu estava em alguns locais e as pessoas falavam para mim assim: ah, você quer fazer isso? Eu me lembro assim: não, mas tem futebol, então não dá, então não dá. Futebol é. Só que lembrando sempre, os meus pais sempre deixaram eu fazer aquilo que eu tinha o desejo, Aham. porém caminhando com os estudos. Eu nunca abandonei os Nunca estudos. chegou a abandonar. Porque se você for ver, hoje em dia não, porque eles já dão os clubes e as pessoas têm um entendimento maior, já que eles entendem que o atleta também precisa dessa parte dos estudos. Só que antigamente não era bem assim, as pessoas largavam tudo em prol do Uhum, esporte. uhum. Só que os meus pais não, sempre me incentivaram a estudar, sempre estudei, nunca deixei de estudar, de me qualificar, né? Sim, Vamos aham. dizer assim. E foi caminhando uma coisa com outra. Aí terminei os estudos, também fiz faculdade, fiz inglês, fiz algumas coisas. Graças a Deus, meus pais, eu tenho que agradecer muito a eles, porque eles tiveram esse entendimento e me colocaram nesse caminho. Uhum. E hoje eu Precisava ser algo paralelo. sim, porque, Aham. tipo assim, no meio do futebol, eu sei que depois a gente vai entrar nesse Aham, assunto, aham. mas é muito difícil na própria questão do entendimento, porque nós ficamos reféns de outras pessoas para pensarem pra gente. E Uhum. muitas das vezes a gente toma caminhos errados por falta do conhecimento. Sim. E quanto mais você estiver qualificado e ter uma cabeça mais aberta para as coisas, a gente pode, vamos dizer assim, não que nós não vamos errar, que todos erramos, mas a gente pode é, tomar um caminho que às vezes seja melhor, né? Entendi. Muito bom. Então, com 13 anos, você sai de Pirassununga e vai pro Vou pro pro Guarani, Guarani. Campinas. Isso, eu jogava lá, jogava, Isso é o voltava. quê? É o quê? É Isso. infantil. Infantil. Infantil, isso. 13 anos. Isso, aí começa assim. Mas Então... fica quanto tempo fora de casa, assim, por exemplo? Não, na época que eu jogava no Guarani, eles não alojavam por causa da idade, que era muito novo ainda. Uhum, 13 anos eles uhum. não alojavam. Aí eu tinha que sair da minha cidade. Eu lembro que eu acordava cedo para ir pra escola. Chegava na escola às 7 horas, estudava até umas 10 e pouquinho. A minha mãe e os meus pais tinham conversado com a diretora, explicado a minha situação. Eu saía mais cedo da escola, ia de bicicleta para casa. Chegava em casa, minha mãe tinha deixado o almoço para mim, eu almoçava, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, ia para Campinas, que era basicamente 2 horas de viagem. Nossa. Chegava em Campinas, pegava mais 2 vans para mim chegar até o local do treinamento. Chegava lá, treinava, Sozinho. sozinho, isso com 13 anos. E depois de ter treinado, estava cansado, pegava novamente 2 vans, pegava um ônibus e retornava para Pirassununga. Chegava em torno de umas 8 e pouco da noite, sendo que no outro dia eu já tinha que estar acordado novamente para ir para a escola. E muitas das vezes, agora que eu cresci, né, minha mãe até revelou, eu chegava na escola, ia ter reunião dos professores, os professores chegavam assim, olha, eu acho que você deveria conversar com seu filho, porque ele está chegando na sala de aula e está muito cansado. Eu não sei o que ele está fazendo. Aí minha mãe começava a dar risada. Falou assim: não, não, ele está cansado assim justamente porque ele é um atleta. A rotina. E isso, a rotina, só que as pessoas não entendiam. Sim. E naquela época estava explodindo isso que hoje em dia nós vamos dizer que é drogas, bebidas e tal. As pessoas Tava estavam achando que preocupadas tava. que eu estava nesse meio, mas eu não tinha nada a ver com isso. Só que aí era bem legal as histórias assim que minha mãe contava. Imagino, né? Pô, com 13 anos, cara, meu Deus. Eu lembro, por exemplo, assim, vendo hoje, né? Nem questão do passado, mas hoje eu tenho um filho, a gente não deixa ele nem cruzar a rua, né? Claro, é um quadro Realidades diferente, diferentes, né? né? Isso fazem o quê? Fazem 20 anos? Isso. É diferente, né? Uhum. É diferente. Mas é de impressionar, assim, essa questão da determinação já desde da infância Ah, em busca de um sonho, na verdade, e né? que nem assim, eu fui agora no fim do ano pra minha cidade, aí eu até tava conversando com os meus pais, eu falei assim, mas como que vocês tiveram coragem de deixar eu ir? Aí eles falaram assim, filho, não é coragem de deixar, mas era o desejo seu, o seu sonho.
O que a gente pode fazer é simplesmente te alertar, dar a direção para você, mas a gente tem que te incentivar a fazer aquilo que você necessita, que você quer. Meus pais sempre foram de uma maneira assim, ó. Eles falavam para mim assim, olha, filho, esse caminho é o que você deve andar, mas quem vai tomar as decisões é você. Só que independente das decisões que você tomar, a sua família vai estar junto com você. Então, os princípios já foram colocados dentro de mim desde a minha infância. Então, por que hoje em dia eu valorizo tanto família? Porque um dia me ensinaram o que realmente é família. E como é lindo isso ver a família, né? Os pais que impulsionam o filho, né? Com certeza. Eu, por estar no meio de futebol, de atletas, eu via a diferença que dava de uma família estruturada e uma família que, infelizmente, não conseguiu dar todo o apoio que um filho necessitava. Porque hoje em dia está muito comum divórcios, está muito comum pais abandonarem os filhos, filhos serem criados por avós. Aquele filho que é o órfão de pai vivo. Isso, de pai vivo. E isso daí tem uma influência monstruosa dentro de uma criança. Só que a gente não consegue observar enquanto eles estão pequenos. Só que a partir do momento que eles vão crescendo, você começa a ver os sinais, como as próprias atitudes, mas eles mesmos não conseguem perceber aquilo que eles fazem, porque aquilo virou algo natural para eles por bloqueios e traumas que foram criados na infância. Júnior, você falou sobre a questão de uma base familiar boa, né? Às vezes as pessoas acabam, eu quero ver qual que é a tua ideia disso, né? Mas confundindo base familiar com uma boa estabilidade financeira. Olha, eu entendo de uma seguinte maneira, assim, ó, uma saúde financeira é uma consequência de um esforço, de um trabalho que você teve durante a sua vida. Você pode, como a própria Bíblia diz, assim, que nós podemos herdar dos pais essa condição. Porém, uma família nós temos que construir todos os dias. Só que as pessoas acham assim, não, a minha família é o quê? Eu dou todo o sustento, eu dou toda a estrutura que eles necessitam, mas eles se esquecem do principal, que é o amor, que é o afeto, que é o carinho, de estar todos os dias ali. Eu me lembro que, para mim, a maior alegria que eu tinha era quando eu ia jogar e eu via meus pais sentados vendo eu jogar. Aquilo ali não tinha preço que pagava. Importante se ganhar ou se perder? Não importava. Já tinha ganhado, a família estava ali? Eles estavam junto comigo. Eu via o meu irmão junto comigo. E até hoje, eu estou com 32 anos, o meu irmão está com 36, o meu pai tem 60 anos e minha mãe tem 55. Eu vou jogar futebol, que nem assim eu falo, de sexta-feira é o dia que eles jogam o futebolzinho deles. Quando eu vou para minha cidade, eles não perguntam se eu quero ir. Eu tenho que ir. Por quê? Porque aquilo ali basicamente é uma tradição da família. E aí tem que estar quem? O meu pai e os 2 filhos. Tem que estar jogando junto. Tem que estar tudo junto. E a gente está ali. E quando a gente está naquele momento ali, não é... É algo afetivo que, tipo assim, você esquece de tudo. Você está vivendo aquele momento. Você está vendo o seu pai do lado. Você está vendo o seu irmão do lado. E para mim... é de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas enxergam, porque eu saí muito cedo de casa. Sim. E quantas vezes eu estava até, meus familiares vão escutar isso, eles nunca escutaram da minha boca. Quantas vezes eu estava sozinho dentro do quarto, chorando de saudade deles, querendo simplesmente um abraço. Mas eu não tinha um abraço. Só que eu também não poderia falar para eles que eu estava morrendo de saudade, que eu não queria, não que eu não queria aquela situação, porque aquilo fui eu que programei para mim, era meu sonho, só que daquele jeito estava ficando difícil para mim, mas eu fazia o quê? Eu me apegava, foi aí que eu conhecia Jesus. Foi um momento que eu conheci Jesus e ele começou a me dar todo o conforto e suporte que eu precisava para enfrentar isso. Então, a tua base familiar, ela não vem num conceito, ou vem de um conceito cristão? Não vem. Não vem de um conceito cristão. Porém, dentro deles, mesmo sem eles perceberem, eles já tinham os princípios. Princípios cristãos. Isso, porque hoje em dia está muito comum as pessoas estarem em um ambiente cristão, mas com atitudes totalmente diferentes. E a minha família, por mais, vamos dizer assim, por mais leigas que eles poderiam ser nesse assunto, eles tinham os próprios comportamentos, os princípios. já eram de porque princípio. assim, que nem assim,
uma das coisas mais lindas que eu levo pra minha vida, que eu falo pra todo mundo e as pessoas às vezes não acreditam, é que meu pai nunca falou algo pra mim que ele não cumpriu. Nossa. Só que eu tenho 32 anos de idade. Meu pai nunca falou assim, ó, faça isso, ou eu vou fazer isso e não cumpriu. A minha vida toda, tudo que ele me falou, ele cumpriu. Nossa. E ele falava assim, eu falava assim, pai, mas como que vai cumprir? Ele falava assim, mas o seu pai está falando. Nossa. E aí, como hoje em dia eu consigo ter um entendimento maior do que quem é Deus. Porque Deus é pai. Só que eu tive a referência de pai na minha vida. Forte. Então eu consigo reconhecer quem é Deus justamente da figura paterna que ele colocou na minha vida, que foi meu pai. Nossa, sensacional. Bacana. Isso é como é forte isso, né, Júnior? Assim, você ter essa em casa, né, esse reforço da questão de um pai firme, sabendo a posição dele, que ele é pai, aplicando isso de alguma forma em você, né, de todas as formas, na verdade, né, em você, e aí você já cresce com essa energia, assim, né, desse pai que não, pai é isso, pai é ser pai, é ter uma palavra, alguém que eu posso confiar, é minha âncora, meu suporte, é minha confiança. Então, se eu tô jogando, meu pai tá ali, não, é meu pai, tá aqui, vamos embora. É a força, às vezes, que faltava lá no vestiário, como tu falou, Isso. e às vezes queria aquele abraço, mas quando você via a questão da figura paterna, te trazia essa força. Deixa eu fazer uma questão aqui sobre, você falou que então no Guarani não tinha alojamento. Não. E aí quanto tempo? Então você ia e voltava, ia e Isso, voltava. eu fiquei fazendo isso, acredito que basicamente 1 ano, eu acabei fazendo isso. Uhum. Aí depois eu saí do Guarani e eu acho que eu fui para o Paulínia, que é um time ali próximo de Campinas também. Aí eu joguei lá, joguei também ali, era juvenil, só que no intermédio desse do Guarani para o Paulínia, eu até fiquei algum tempo jogando nas escolinhas da minha cidade, aí eu ia jogar em alguns times da proximidade, só que aí depois eu saí e fui jogar no Paulínia. Aí eu comecei a jogar no Paulínia e lá também era muito bom, só que também não tinha alojamento. Sem alojamento. Isso, só que aí aconteceu o quê? Nisso daí é uma das coisas também que... Tinha empresário já na época? Na época tinha, só que eu não tinha empresário. Eu não assim, tinha, era eu, meu pai e algumas pessoas que nós conhecíamos ali que eles poderiam dar uma direção, porque, tipo assim, eu sabia jogar futebol. Somente, colocava eu ali dentro do campo, eu jogava. Só que fora isso daí eu não tinha entendimento algum, e meu pai também não tinha, que é muito difícil. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe foram, em toda a minha história, assim, toda a minha trajetória, assim, se você falar assim, olha, uma pessoa que você poderia agradecer. Lógico que primeiramente é sempre Deus, que através, se não for por ele, nada acontece, mas assim, 2 pessoas são meus pais, porque eu lembro, tirando um pouquinho, voltando a história, eu lembro a primeira vez que eu tava até no Paulínia, e eu fui a primeira vez na psicóloga, e ela começou a me perguntar várias coisas, e eu comecei a responder, aí ela pegou e falou assim, me fala sobre família. Na hora que ela falou isso, eu travei, tipo assim, porque ela me pegou de surpresa. Sim. E a única coisa que eu consegui falar foi através das minhas lágrimas. Eu comecei a chorar. Que eu não tinha explicação pra falar o que meus pais representavam pra mim. Da importância que eles tinham pra mim. E aí eu falei assim, desculpa, eu comecei a chorar. E ela assim, não, você não precisa pedir desculpa, você já me disse tudo que eu queria saber. Nossa. E aí eu falei assim, poxa, nem eu sabia que era dessa maneira. Então, assim, 2 pessoas que eu tenho a agradecer são os meus pais, porque aí eu vou dar prosseguimento. Quando eu tava no Paulínia, eles não tinham alojamento. E meu pai me via na minha cidade, nesse intermédio, acordando todo dia cedo, sozinho, indo correr, fazendo físico, treinando, e ele via aquilo lá e eu ficava... Foi bem na época que começou aquela transição do computador com MSN, essas coisas, lembra? É do seu tempo, que você é bem velhinho, né? Então, aí... É bem do meu tempo. Aí eu treinava de manhã e à tarde ficava atrás do computador esperando o contato das pessoas para que eu pudesse ir para lá. Só que meu pai vendo aquilo, eu remoendo aquilo e as coisas não aconteciam. Aí meu pai falou assim para mim, vamos um dia lá em Paulínia. Aí a gente foi lá, ele falou com o diretor, olha, como que tem que ser?
Não, tem que ser assim, a gente quer muito ele aqui, mas não tem alojamento. Tá, mas o que eu preciso pra colocar meu filho aqui? Aí o cara falou assim, Nossa. meu pai e minha mãe então foram assim figuras importantíssimas, porque ele falou assim, não, meu filho vai vir, independente do que tem que fazer, ele vai vir. Eu estou aqui com ele. E aí, tipo assim, eu estava lá, muitas dificuldades acontecendo. Eu, por uma questão, e é até bom que quem está ouvindo, porque assim, muitas das vezes eles acham que ele se tornou um atleta e o mundo do glamour, do dinheiro, das coisas fáceis, mas a grande realidade é que isso existe sim, existe, mas para que você alcance isso, tem uma escada muito gigantesca até isso. E eu lembro que eu estava no Paulínia, eu era o único menino da base que morava com os profissionais, o único. E aí, tipo assim, eu era juvenil, o meu treinamento era na parte da tarde. Só que eles mandavam eu ir treinar na parte da manhã, porque eu já tinha condição de jogar com os mais velhos, eu treinava na parte da manhã. Só que era 30, 40 minutos a pé pra ir treinar. Nossa. Aí eu treinava mais 30, 40 minutos pra voltar. Pré-treino, bom. Aí eu almoçava, na hora que eu chegava, dormia um pouquinho, 30, 40 minutos pra me treinar com a minha idade. Fazia duplo. Isso. Aí eu ia, treinava e voltava, 30, 40 minutos. Só que quando eu chegava, eu tinha que ir pra escola. A escola era 50 minutos a pé. Nossa. Eu ia. Aí, se você colocar na ponta do lápis, quanto eu caminhava por dia, fora que eu treinava 2 períodos. Aí a pessoa assim, poxa, você fazia isso? Eu fazia, mas ninguém sabe que eu fazia isso. Só que, tipo assim, quem necessitava fazer aquilo? Quem estava buscando algo? Era eu. Então eu tinha que fazer aquilo. E muitas das vezes eu ia para a escola justamente só para fazer assim, não, meus pais estão fazendo de tudo por mim. E eu tenho que, no mínimo, fazer isso por eles. Mas eu chegava lá, não estava aguentando. Mas eu estava lá. Até nessa brincadeira, sabe quantas vezes eu faltei da escola? Isso eu não esqueço. Faltei 2 vezes da escola. É loucura, é loucura. Até eu não. Hoje em dia eu penso, eu falo assim, mas como eu consegui? Justamente para honrar os meus pais. Sim. Porque o que eles faziam para mim, eu falava assim, não, eu tenho pessoas que são capazes de fazer tudo por mim. Então isso é o mínimo que eu devo fazer por eles. E aí eu lembro as 2 vezes que eu faltei da escola que meu pai pediu para mim voltar para minha cidade. Olha só. 2 sexta-feiras. E aí foi bem legal. E a partir disso eu joguei lá. E aí, como o alojamento não tinha ficado pronto, eles não queriam mais que eu ficasse lá. Justamente por causa disso daí, que estava dificultando para eles. Mas meu pai arcou um grande período disso daí para mim ficar lá. E aí o treinador falou assim, olha, você não pode mais ficar aqui por causa que não tem alojamento, só que eu consigo fazer um teste no Avaí. E eu nem sabia o que era Avaí. Eu nem sabia. Antes da gente ir pro Avaí, só fazer uma interrupção pra gente ver um negócio. Você falou ali que você estava antes de ir pro Paulínia, você falou no Guarani, você teve um encontro com Jesus. Isso foi lá ou foi aqui no Paulínia? Quando que Jesus entrou na história? Jesus entrou na história, assim, ó, foi basicamente nessa transição do Paulínia para o Avaí. Então essa transição aí. Aí eu estava em casa, e aí precisando querendo uma oportunidade para jogar, e sabe como funciona, assim, adolescente, os pais, assim, faz isso, faz aquilo. Quantos anos aí já? 15? Isso, eu tava com 16 para 17. Aí, faz alguma coisa, não sei o quê. E o menino, sabe, não quer fazer, né? E aí, nossa, meus pais ficam pegando no meu pé, né? E eu, assim, aí eu falei assim, olha que oração boba que eu fiz. Falei assim, Deus, se você existe desse jeito, me leva para um lugar bem longe, para que os meus pais tenham saudade de mim. E eu fiz essa oração, mas eu não sabia o que significava. Só que depois que você começa a ter um entendimento, a palavra diz que a palavra tem poder. E aí, tá bom. E aí apareceu para mim ir pro Avaí. Ah, você vai pro Avaí? Vou? Mas eu não sabia, não sabia. Eu lembro que eu fui na rodoviária, tem uma história muito legal. Eu fui na rodoviária com meu pai, e aí eu fui assim, moça, eu queria uma passagem para Santa Catarina. Ela assim, tudo bem, mas para que cidade? Eu falei, Santa Catarina. Aí ela assim, não, moço, mas eu preciso de uma cidade. Não, moço, é Santa Catarina. Sim, ela assim para mim, mas Santa Catarina é um estado. Desse jeitinho, com toda a calma do mundo. Santa Catarina é um estado. Qual é a cidade? Tem Florianópolis. Eu falei, pode ser essa. Não. Isso é brincadeira. Não. Diante de Deus, tá falando. Eu falei, pode ser. Aí depois eu fui lá e mandei mensagem. Qual é a cidade? Aí o cara, Florianópolis. Então deu certo. Já tinha comprado a passagem. Sim, mas sem saber. Só pra ir. Que eu tava querendo muito ir jogar. Aí eu lembro que eu cheguei aqui. Se não for, depois eu vou caminhar. Depois algum jeito de ir. Eu caminho um monte mesmo. Aí eu sei que eu cheguei aqui.
fui muito bem recepcionado ali, só que eu cheguei de teste no meu primeiro ano de juniores. Aí cheguei de teste, aí comecei a ir bem, e aí no começo era a princípio 1 ou 2 semanas de teste, aí na primeira semana os caras assim, ó, você vai ficar mais um mês. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí fiquei mais um mês, aí passou mais um pouco, os caras, ó, a gente vai federar você. Que a partir daquele momento você se tornava membro ali da equipe, mas ainda não era atleta profissional. E aí comecei a ficar nos juniores, comecei a jogar, só que ainda eu era um dos mais novos, que era sub-20, eu ainda tinha 17. Aí tinha os meninos de 3 anos pra frente ainda. Aí comecei a jogar, aí logo começou a aparecer algumas oportunidades para mim treinar no elenco profissional. E eu comecei a ir e eles começaram, sempre que precisava de uma pessoa, eu falava, eu quero aquele. E eu comecei sempre a estar ali. Tem aquilo que a gente brinca que foi graças ao Joel. Nossa, essa história, coitado. Ô, Joel, me desculpa, mas eu vou ter que falar sobre você. Tem um amigo meu que ele jogava no Figueirense. E aí, hoje em dia ele é meu amigo. Na época eu não conhecia ele ainda. E aí ele foi fazer teste junto comigo. É que você era zagueiro, né? Eu era zagueiro e ele era no centroavante, mas vamos dizer bem meia boca, tá? Depois você vai dar risada, viu, Joel? E aí eu fui fazer teste e ele era um ano mais velho que eu. Era não, é. Aí vamos fazer o teste, ele de centroavante, eu marcando ele. Só que aí Deus é tão bom que colocou ele. Porque ele fala assim, o negócio é com você, filho, não com ele. Ele vai embora. Aí depois passaram anos e eu encontrei ele novamente. E a gente se tornou muito amigo. Aí sempre que eu vejo ele, eu dou um abraço pra ele e falo assim, graças a você eu realizei meu sonho. Porque eu só enganei. E você fez sua parte. Mas voltando ao assunto, e aí eu comecei a subir profissional, fazer os coletivos, tudo. E aí começou a aparecer oportunidades pra mim começar a jogar profissionalmente. E eu comecei a jogar profissionalmente, mas eu ainda era amador. Não tinha contrato profissional ainda. E aí começou a aparecer, a grande maioria dos clubes de Série A do Brasil começaram a vir atrás, porque eu era amador e já estava jogando profissional. Sim. E aí o Avaí veio, sentou comigo, conversou, aí eu falei, ó, eles me deram toda a estrutura, todo o suporte, eu vou assinar com eles. E assim foi, eu me profissionalizei no Avaí. No Avaí mesmo. Isso. E nessa questão do profissional, um pouco assim, a gente sabe que às vezes, né, a gente vê, né, muita coisa assim, notícias, noticiários, né, de muita coisa que acontece no meio, né? Você ali já tinha agora, né, todo esse princípio que foi gerado na tua casa, né, do caráter ali que você tem, e agora você tinha uma consciência cristã de tudo aquilo que você estava fazendo. Como que é? Porque daí a gente tem que entender que às vezes a gente vê assim só um Deus de extraordinário, né? Só Deus de, um milagre, isso. Mas a gente tem um ordinário, a gente tem um dia a dia. Sim. Né? E todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem aí situações que vive que às vezes não vão condizer tanto com uma postura à luz da palavra cristã, né? Mas principalmente dentro do futebol, que a gente sabe que é algo assim bem para frente, né? De tudo assim. Sim. Como que o cara mantém o caráter que herdou da família, de ser um cara correto, de ter os princípios, o caráter cristão agora, dentro desse meio? Como que é? Então, antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho nessa transição onde eu encontrei Jesus. Vamos lá. Foi assim, quando eu saí de casa para vir pro Avaí, o meu irmão tinha começado a ir na igreja. Lá em Pirassununga. Não, porque assim, eu jogava no Paulínia e meu irmão jogava no Grêmio Osasco de São Paulo. Chegaram a jogar contra um outro? Não, mas ele já era profissional e eu ainda era base. Isso. Tá. Ele é 4 anos mais velho que eu. E aí chegou e tipo assim, aquela diferença de idade, aí tipo assim, o mais novo sempre quer estar com o mais velho, e tem aquelas intrigas, vamos dizer assim, de irmãos, normal, né? Mas graças a Deus, eu e meu irmão, nós temos um relacionamento muito bom. E aí chegou um dia, ele me colocou dentro do carro e começou a falar de uma outra maneira comigo, e aquilo me chamou a atenção, muito. Eu falei assim, mas ele tá falando assim comigo? Falando de Jesus pra mim? Eu falei assim, quem é esse Jesus que fez isso com o meu irmão?
Não que o meu irmão era uma pessoa ou é uma pessoa ruim. Ruim. Não, Mas deu mesmo o cara sendo certo, bom. Sim, mas deu pra ver na diferença. a maneira do tratamento já foi totalmente diferente. E aí eu ouvi ele, e aí foi quando eu fiz a oração. Que Deus me leva para bem. Foi através dele, por causa dele eu falei. E aí eu cheguei no Avaí. Eu lembro que eu cheguei no Avaí, eu acho que numa terça-feira. E chegou na quarta-feira, eu fui no banheiro e tinha um zagueiro que é amigo meu, chama Diego Ivo, que até está jogando hoje em dia. E ele estava com uma Bíblia embaixo do braço, mas eu não conhecia ele ainda. E aí eu falei assim, ô, você vai numa igreja evangélica? Ele sim, vou. Eu falei assim, então espera aí que eu vou junto. Olha só. Mas eu me convidei. Por quê? Porque foi plantada a semente lá. Nossa. E aí não foi ninguém que me convidou para ir. Eu já fui sozinho. Aí eu peguei e fui. E a partir do momento que eu entrei, eu me senti em casa. Eu sei que na primeira vez que eu fui, eu não vou entrar em detalhes, mas eu assustei, né? Eu tomei um susto, porque eu não sabia como funcionava. Só que assim, e a partir disso começou... Ali dentro do Avaí tem um projeto muito lindo, se chama Atletas de Cristo. E eles fizeram um trabalho ali, vou dizer para mim, que nada, dinheiro algum pode pagar. O que eles fizeram comigo ali, eles me abraçaram, eles me acolheram, eles sabiam da minha situação de estar longe de casa, e até eu queria citar o nome deles, porque eu sou muito grato à vida deles, que é o Décio e a Leila, e eu espero que eles escutem isso, e eu queria agradecer muito a vocês, porque vocês foram muito importantes na minha vida, e são. Um grande beijo para vocês. Uma salva de palmas pudesse. Vamos aqui. Aí, através disso, eu comecei a me envolver. E aquilo foi algo que já me tomou de uma vez. Porque, tipo assim, as coisas que eu fazia, eu já não tinha mais o desejo de fazer. Porque eu queria me dedicar a aprender aquilo ali. E o tempo foi passando, e na hora que eu vi, já aquele outro Júnior já não fazia mais parte de mim. E agora entrando no ponto que você falou, como é ter o caráter cristão no meio do esporte, eu vou dizer para você assim que é bem desafiador. A palavra certa é bem desafiador, muito. Por quê? Porque vamos dizer assim, são pessoas, não vou dizer do Brasil, porque isso é do mundo. É pessoas do mundo inteiro, de culturas totalmente diferentes, princípios diferentes convivendo junto. E você sabe como é desafiador você já ter a convivência com pessoas, que é muito difícil você se lidar. Que você conhece. Conhecendo isso. E ainda mais com pessoas que você nunca viu. E o mais interessante do esporte é assim, ó, que nem assim, vamos dizer que nós estamos todos aqui. Nós chegamos para trabalhar. Só que eu não conheço ninguém em uma cidade totalmente diferente, que você, no primeiro dia, é o único amigo que eu tenho. Mas você não é amigo, porque eu não tenho relacionamento nenhum com você. Só que a partir daquele momento eu vou criar como vou dizer, um relacionamento com você através do trabalho, que aquilo pode ser verdadeiro ou não. Só que além de tudo isso, na vida ordinária que você diz, tem a parte do trabalho. Que aquela própria pessoa que está dizendo que é seu amigo pode estar puxando seu tapete porque ele quer estar no seu local. Isso, é muito difícil. E é desafiador porque são propostas, são coisas, e são, vamos dizer assim, é um mundo à parte. Por quê? Porque você tem tudo acesso fácil. As pessoas chegam até você, as pessoas te conhecem, mesmo você não conhecendo as pessoas. E vem tudo de mão beijada, vamos dizer assim, pra você. E para você conseguir manter os princípios dentro de você, é se você estar bem estruturado na palavra. Porque muitas pessoas hoje em dia elas acham que você estar dentro de uma igreja é a mesma coisa de você estar em Cristo. São coisas distintas. Vixe, Por quê? Porque você está dentro da igreja, é legal, você está dentro de um templo onde todos ali estão juntos adorando e cultuando a um Deus. Mas você conhecer o Deus que você está cultuando e trazer os princípios para dentro de você são coisas totalmente distintas. E muitas das vezes eu ficava um peixe fora d'água. Por quê? Porque todos os meus amigos estavam indo para uma direção, só que eu não estava. E eu era a pessoa que era tirada como, aquele cara é chato. Aquele cara é chato. Por quê? Porque é sempre ele falando não.
Ah, então eu nem convido. Ou vou deixar ele de lado. Aham. Só que pra mim isso eu achava até legal ser deixado de lado. Por quê? Porque eu não precisava ficar dando explicações daquilo que eu acreditava. E o tempo foi passando, as pessoas começaram a acreditar naquilo que eu demonstrava através das minhas atitudes. Porque eu entendi que as minhas palavras eram simplesmente palavras. Só que As as atitudes minhas é que atitudes provavam. mostravam e Aham. comprovavam aquilo que eu cria. E a partir disso começou a criar o quê? Um respeito, uma autoridade, porque Uhum. muitas pessoas hoje em dia querem autoridade através de títulos. Títulos não trazem autoridade, autoridade é procedimento. Vixe. Gostou desse daí, né, meu pastor? Eu vou marcar isso aí numa Anota essa daí, caneta aqui, anota essa pelo daí. amor de Deus. Dá um corte de mão. Poxa, deixa eu marcar isso aí. E a partir disso, o tempo foi passando e, tipo assim, quanto mais velho você ficava, as Mais o pessoas quê? mais velho. Hoje eu tô. Essa é a palavra, né? Então, quanto mais experiente, pode cortar, tá? Quanto mais experiente você ficava, as pessoas tinham um respeito maior por você. Mas pensa, quando eu era apenas um menino de 20, 21 anos, com procedimentos totalmente diferentes Aham. daquele que aquele mundo vivia, imagine como eu era tirado. Eu era tirado como, aquele acha que ele é o santo. Sim. Aquele menino, ele acha que Santarrão. ele é melhor que as pessoas. Sim. Mas eu nunca quis demonstrar aquilo, só que eu nunca abandonei aquilo que eu cria. Manteve firme. Só que a partir do momento que o tempo foi passando e eles começaram a comprovar isso, as pessoas começaram a falar assim, não, ali é diferente. É que tem aquilo que Jesus ilustra, né? O que constrói a casa sobre a rocha É, isso e mesmo. constrói sobre a areia. Isso, porque uma das coisas que eu chegava nos locais e eu ouvia era o quê? Vamos deixar o tempo passar Pra ver o que vai para dar. ver o que vai dar, porque igual ele, eu conheço vários. Nossa. Era só essa frase que eu ouvia. Assim, ó, vamos ver. Igual ele, eu conheço vários. Por quê? Porque eles chegam de uma maneira, mas eles não mantêm aquilo. Como que o poder que do ambiente tem em transformar a Com pessoa. certeza. Aham. A Bíblia não diz que as más influências corrompem os bons costumes. Uhum. Quais são as influências que você está carregando na sua vida? Só que às vezes nós colocamos isso somente com pessoas. Só que o que vai determinar, o que vai influenciar você é aquilo que existe dentro de você. Uhum. A influência que Jesus tem na sua Sim. vida. Porque a influência de Jesus na sua vida é muito além do que as pessoas podem te influenciar. Se você tiver Jesus, ele vai ser a maior influência. E você vai poder influenciar. Uhum. Só que quando influência são pessoas, uma hora ou outra você vai mudar os seus princípios sem você perceber. Nossa. Tô bom hoje, né? Bom, cara, você Legal, né? tá top. Olha, top demais. Qual foi o momento que mais marcou a tua carreira? Eu tava até conversando com a Ju antes de vir pra cá. Por E que é- você fica com esse olho brilhando quando fala com a Ju? porque eu tô apaixonado. Te amo. Aí, o momento que mais marcou a minha carreira, eu vou dizer assim, posso falar dois, porque não Vai. foi um só. O primeiro momento que mais marcou a minha carreira, eu vou dizer que é a minha carreira, por quê? Porque foi através dela que eu conheci a Jesus. Uhum. Porque foi através dela que eu tive a oportunidade de estar ali. E a partir do momento que eu tive o momento de estar ali, aquilo mudou a minha vida. Então essa foi a principal. Principal. A principal. E a outra que marcou muito minha vida foi, como eu estava dizendo para você, em 2009 eu subi profissional, comecei a jogar, legal. Em 2010 eu retornei pro elenco do profissional, para pré-temporada. Começou o Catarinense, eu torci o joelho. E aí, ali, eu digo com toda certeza pra você, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ali eu não sabia o que fazer. Porque eu fui diagnosticado que eu tinha rompido o ligamento cruzado anterior do meu joelho e o menisco, e eu teria que fazer uma cirurgia. E eu nunca tinha passado por um procedimento cirúrgico, e eu não sabia como funcionava. Lesão já tinha acontecido. Não, nunca tinha tido nada. lesão, nunca. E inclusive eu só tive essa, e eu vou contar a partir do momento que eu tive lesão, as outras coisas que aconteceram, e eu tive uma lesão agora no meu último ano que eu encerrei minha carreira, só. Só que eu fui conhecido a partir desse momento como um atleta que machucava. Justamente porque aconteceu isso. Eu torci meu joelho, imagine, um menino que saiu cedo de casa. Mas você tinha uma estrutura familiar. Tinha não, eu tenho. Uhum. Só que
eu não deixava de ser um menino. Eu nunca deixei, você tinha conhecido Cristo. Sim, mas eu não deixei de ser um menino. As pessoas, muitas das vezes, elas querem colocar um peso em cima de você que você tem que tomar decisões, e eu mesmo tinha esse peso sobre mim, porque às vezes eu falo assim, não, mas eu tenho toda a estrutura, eu tenho Cristo na minha vida, por que que eu tô agindo assim? Mas eu esqueço muitas vezes que eu sou um ser humano, que eu sinto. E naquele momento eu tava sozinho, os meus pais estavam longe, a minha única família que eu tinha, e eu não sabia o que fazer. E aí eu tive que fazer uma cirurgia e eu poupava a minha família de todos os jeitos. Como você tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Mas dentro de mim não tava bem. Porque eu olhava os meus amigos, eles praticando aquilo que era a minha profissão e aquilo que eu gostava de fazer. E eu era incapacitado. Essa que era a palavra. Você se sentir incapaz de fazer aquilo que você predeterminou fazer. Sim. E aquilo me arrebentava de uma maneira. Aí não, mas foi uma aquela palavra que eles usavam, uma fatalidade. Mas logo você tá de volta. E eu fiz a cirurgia, fiquei 6 meses, voltei em 2011. No primeiro dia que eu fui treinar, eu torci o joelho de novo. O mesmo joelho? O mesmo joelho. No primeiro dia que eu voltei a treinar. Nossa. Só que deixando bem claro aqui, existem coisas e coisas. Muitas das vezes eu poderia estar falando aqui com dor, com pena, com sentimento de pena, ou que as coisas poderiam ter acontecido de outra maneira. Não. Vitimismo. Isso, essa é a palavra. Mas eu estou aqui dizendo com toda a felicidade do mundo, grato a Deus, porque tudo o que aconteceu tinha um propósito. E hoje, se eu estou aqui, tudo que a trajetória que eu tive foi simplesmente isso, era um processo que teria que ter passado. E eu não tenho trauma algum com isso, eu não sou, não me vitimizo, não falo assim, poderia, não, aconteceu da maneira que tinha que ter acontecido, e eu sou muito grato a Deus por ter realizado o meu sonho de ser um atleta profissional, e sou bem realizado sobre isso. E aí, eu torci meu joelho pela segunda vez no primeiro dia que eu voltei a jogar, e aí eles começaram a me olhar com outros olhos. Vamos dizer assim, a menina dos olhos do clube já se tornou um problema. Sim. E aí eu machuquei novamente, rompi o ligamento cruzado, colateral lateral, menisco e cartilagem. E aí fiz outra cirurgia, treinei, me desceram para a base novamente, que eu tinha idade de base. Fui treinar, treinei uma semana, torci o joelho de novo. Oh. Mais 7 meses, voltaram eu para treinar com os, vamos dizer assim, os largados. O que é os largados no cotidiano do profissional? É as pessoas que fazem parte do plantel, só que já não serão mais utilizados. Então eles treinam em um horário à parte. A palavra largado não quer menosprezar nem nada, mas é a gíria do futebol, isso. E aí a gente comecei a treinar lá, treinei 1 mês. Fui voltar e falar assim, amanhã você vai treinar com os não relacionados, ou seja, aqueles que não foram pro jogo. Eu falei, poxa, que legal. Fui treinar, torci o joelho de novo. Aí eles já me deram o diagnóstico que eu não conseguia mais, me ofereceram várias oportunidades para fazer, mas eu saí de casa para ser um atleta. Sim. E além do que eu já tinha passado por tudo, eu ainda cria que aquilo ia acontecer. Ou cria que ia acontecer, não, que voltaria a acontecer, porque eu já era um atleta. Isso. E aí, falaram várias coisas, por fim, fiz uma outra cirurgia, que eu já tinha feito outras, rompeu multiligamentar novamente. Depois de 3 anos, eu voltei a jogar futebol. E do jeito que tá seu olho cheio de lágrimas, foi o jeito que eu fiquei, porque no dia que eu voltei a jogar, foi um primeiro amistoso em 2013, só que eu machuquei no começo de 2010. Isso era 2013. Nossa. Então eu fiquei 3 anos seguidos dentro do departamento médico. E... aprendizado. Muito, muito. E aí eu comecei a dar valor para algumas outras profissões que eu não conseguia enxergar. Porque muitas das vezes a gente vive em um mundo que nós não conseguimos enxergar além do que os nossos olhos nos mostram. Só que aí você começa a enxergar tudo por trás, o entorno daquilo, como faz a engrenagem funcionar. E aí eu comecei a ver quantas pessoas são importantes, e eu comecei a valorizar mais as pessoas ainda. E aí, aqueles que talvez não aparecem tanto. Isso, que elas não estão lá na mídia, só que eles fazem aquilo acontecer. E aí eu fui voltar em 2013
Eu entrei faltando 20 minutos no amistoso e eu consegui jogar e acabou o jogo. Os meus amigos todos chorando dentro do campo. Pela volta, celebrando. Todo mundo, os médicos correndo dentro do campo me abraçar, que eu tinha voltado a Tá, jogar que depois de massa. 3 anos. Muito bom. Então, na minha carreira como atleta, o que mais me marcou foi isso. Não são títulos, não são. Porque títulos são bons, mas eles são passageiros. Amigos, muitas das vezes, amigos que eu vou te falar são alguns, só que você consegue continuar Uhum. convivendo, você trazendo uma amizade para a próxima. Mas esse ensinamento foi algo, acho que o mais importante que eu tirei do meio do futebol. Muito bom. Então, Júnior, dentro dessa situação, então, 3 anos, você ficou em departamento médico, né? E hoje você não é mais um atleta profissional. Quando você decidiu parar? Porque você é novo, você tem 32 anos. Isso. Então, depois desses 3 anos, eu ainda continuei jogando até o ano de 2022, que eu basicamente encerrei a minha carreira. Eu já não conseguia mais. Eu estava lá dentro, mas como eu sempre falei pra você, eu já me sentia um peixe fora d'água. Só que ali eu já não tinha mais nem a motivação de praticar aquela modalidade. Então eu coloquei na minha cabeça e falei assim, olha, eu vou encerrar esse ano, vou fazer o meu melhor como eu sempre fiz, mas acho que aqui já deu pra mim. E no meio desse intervalo de tempo da minha carreira como atleta, eu comecei a fazer faculdade. Começou a estudar. Isso, comecei a estudar. Começou não, continuou estudando, mas agora na Isso, só que faculdade. faculdade, correto. E aí eu comecei a me especializar na área de educação física. E aí quando eu estava finalizando a minha carreira, basicamente eu já tinha uma outra profissão, porque eu já tinha dado prosseguimento naquilo. E Fez a transição dentro da própria... isso. E aí eu consegui fazer estágio também com um grande amigo meu na minha cidade, um cara super capacitado, Leandro Alface. E aí depois eu decidi começar a trabalhar com isso. Mas assim, eu já tinha a parte prática da coisa. Aí eu fui atrás da teoria. Só que mais do que conciliar a parte prática com a teoria, eu trouxe a minha experiência vivida no meio do futebol. Por meio que do tudo que eu vivi em questões boas, tanto ruins, como eu já sabia o que o corpo necessitava Sim. e o que era bom para o corpo, e tanto da parte que eu fiquei machucado, que eu entendi um pouco de como o corpo funcionava. E aí, a partir disso, eu comecei a dar treinos de musculação, funcional, de pilates, de específico Pilates? com bola. Pilates. Pilates. Mas depois esse é um outro assunto pra gente conversar. Isso. E específico com bola também, quem gostava. E agora, atualmente, eu tenho trabalhado com isso. Então hoje você atua na região da Grande Florianópolis. Isso. Com isso, tá morando em Florianópolis ainda. Isso. Decidiu se enraizar nessa terra? Eu desde quando eu saí da minha cidade pra vir jogar no Avaí, eu gostei muito daqui. Gostei muito do povo, do clima também, gostei de tudo, das belezas naturais, e então eu decidi vir pra cá e firmar raízes aqui. Olha só, que legal. Então hoje, você tem Instagram lá, né? Tenho, JR Campos _training. Training. Gostou, Depois a gente né? vai deixar na descrição. Gostou, né? Tá na descrição, bonito, né? Fala de novo. JR Campos _training. Training. Ele fez inglês, gente. Ele fez inglês. É diferenciado, é diferenciado. E aí, então, você faz aulas individuais hoje? Isso, aulas individuais, personalizadas. Quem já fez aula com ele é bom a aula dele? Boa? Se ela não falar que é boa também, né? Aí, pelo amor de Deus, tá alguma coisa errada. Pra gente mais ir finalizando, deixa eu fazer umas perguntas, assim, sonho realizado a gente já viu, né? Que foi essa questão, eu acho que seria isso, a questão de se tornar um profissional, você se tornou, né? E sonhos pra se realizar ainda. Você tem algum sonho assim, ó, eu quero realizar esse sonho. Tipo, metinha do ano. Essa daí eu tenho uma aí bem firmada. Manda. Me casar. Ô, louco! Esse daí é meu maior sonho. Meu maior sonho é casar. Constituir a minha família. Família. A família que Deus me deu. Esse que é o mais importante. Muito top. Muito bom. Vamos lá. Um princípio pra vida. Um princípio pra vida. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe.
Primeiro mandamento com promessa. Com promessa na Bíblia. Top. Qual o teu livro preferido? Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada primeiro, assim, né? Tá lendo algum outro livro? Não, no momento não estou. No momento não tá. Tá. Medo. Medo agulha. Não, essa parte aí... Essa parte aí, ela já começou com essas coisas aí, mas já tive. Já tive. Agora eu tenho receio. Vamos dizer assim. Então, vamos lá, medo. Medo, o meu maior medo é não viver e desfrutar daquilo que Deus tem pra mim. Um conselho. Um conselho, amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa. Quando eu vou falar algumas palavras e você fala assim, primeira coisa que vem rebatendo, tá? Certo. Beleza? Aqueles negócios tipo o programa da Xuxa que faz. Sim. Vamos lá. Deus. Pai. Tem aquela outra também, a Maria, a Gabriela, isso, né? Faz isso também, né? De frente com a Gabi. Vamos lá. Amor. Jesus. Ui. Fé. Estrutura de vida. Poxa, só vou anotar, cara. Isso é bom também. Dinheiro. Trabalho. Eu ia dizer Pix. Fama. Consequência. Consequência. Família. Base. Ui. Rotina. Poxa, esqueci a palavra agora. Acabou de me dizer. Como que é mesmo? Disciplina. Disciplina. Isso. Isso mostra um cara que é cheio da rotina, né? Isso. Ah, muito bom. Muito bom. Júnior, eu quero agradecer. É que mudou muito a minha muito. rotina. Eu tinha... Você tinha rotina? Tinha. Agora a minha rotina é mais variável, vamos Mas dizer. quantos meses que mudou a sua rotina? Poxa. Deixa eu fazer aquela música, espera aí. Vai. Breve night, Ai, gostei. 2 meses. 2 meses? 2 meses que minha e esse vida ano mudou. sai alguma coisa ou não? Sai aí. Oh, glória. Sai, com certeza. Muito bom, muito bom. Bruno, quero agradecer pela tua disponibilidade, né? Eu tava assim desesperado, porque eu pensei, cara, quem que eu vou trazer, cara, pra fazer o primeiro episódio e tal? Aí não tinha ninguém, você não falei, podia. Cara, não tinha ninguém. Sério, não, na verdade, sim, eu não queria trazer, assim, qualquer pessoa que não tivesse um significado, sabe? Sim. E a gente ter se conhecido há um tempo atrás, assim, trouxe um grande significado pra mim. Com Porque certeza. fazia tempo que eu não tinha uma amizade leve. Sim. Isso que foi bacana, assim, né? A gente se conheceu, foi uma amizade bem leve. O Doni, né? O finado do ano. No final do ano, ele nos apresentou, o pastor Doni é meu padrinho de casamento e amigaço também do... É meu discípulo. É teu discípulo, Isso, né? O Juninho tá lá em Portugal agora. E ele acabou nos apresentando, a gente tomou um café com pão com margarina, lembra? Isso. Numa reforma que ele tava E fazendo. resenha. E resenha, muita resenha. E parecia que a gente já era amigo há anos, assim. E eu falei, cara, lógico que eu vou trazer alguém, eu vou trazer o Juninho, pô. Né? Então foi, assim, a primeira pessoa que me veio na mente pra fazer, né? E foi uma honra estar conhecendo um pouco mais a tua história. Muitas coisas eu já conhecia, já sabia, que a gente já conversou bastante. Mas veio bastante detalhe novo, assim, e foi enriquecedor, né? Saber essa pessoa que você é, esse cara que sabe que Deus, ele trabalha em todos os momentos da nossa vida. Com e sempre tem uma certeza. história para gerar em nós e através de nós, né? Sim. Para quem não sabe, o Júnior aqui ele não gosta de falar muito sobre isso, mas muitas pessoas foram alcançadas através da vida dele para Jesus. Nos bastidores do futebol, nesse tempo aí de carreira, ele aconselhou muita gente, orou por muita gente, levou Jesus para muita gente, discipulou muita gente. É um cara que prega a palavra de Deus, tem um amor assim extravagante pelas pessoas, é um cara que flui em Cristo de uma maneira maravilhosa, tanto que eu converso com alguns alunos dele e elas são apaixonadas, as velhinhas do Júnior, né? Eu falo assim, elas são apaixonadas pelo Júnior, porque ele é esse cara super simples, parceiro mesmo, um homem de Deus. Então, quero agradecer e gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente estar finalizando o nosso pod. É um grande prazer, uma honra, e que se tiver uma próxima, com certeza pode contar comigo. E a mensagem que eu queria deixar para todos que estão ouvindo aqui é que todos os nossos sonhos podem ser alcançados, mas eles somente podem ser alcançados e completos em Cristo. Ó. Porque você chegar em um patamar, em um sonho, conquistar coisas, isso é uma consequência do seu esforço, mas para que você venha ter a plenitude de viver aquilo que realmente, de tudo aquilo que você conquistou e poder desfrutar, é somente a paz que Cristo pode te dar. Então, primeira coisa, busque a Deus, porque as outras coisas, como a Bíblia diz, todas serão acrescentadas. É isso aí, gente. Esse foi o nosso papo com Júnior Campos. Salve de palmas aí. Nos siga nas redes sociais e até o próximo Aqui Pode Podcast. Forte abraço.